companheiros. É com muita alegria que nos encontramos aqui no nosso estudo de hoje, estudo virtual, junto aos irmãos da União Espírita Cristã do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Que bom é estarmos aqui. E vamos iniciar o nosso estudo com uma leitura preparatória. É a leitura do livro, eu não sei se dá para vocês identificarem aí na tela, Gotas de Esperança. E o título da mensagem número 78 diz: Errar é humano, diz o adágio. De fato, todos nós erramos. A toda hora, a vida pede algo a você. São muitos os afazeres que o esperam. É quase impossível não errar. Então, por que censurar os deslizes alheios? Não anote os erros dos outros, assim como você não gosta que censure os seus. Compreenda. Perdoe. Lembre-se de que Deus o perdoa sempre. Seguir o impulso de Deus no coração é o melhor meio para acertar sempre. E, queridos amigos, após essa leitura, vamos nos unir em pensamento junto a Jesus, nosso Mestre, junto aos nossos queridos amigos, mentores espirituais, para que possamos, durante esse estudo, trazermos a todos aqui presentes algum conhecimento sobre o nosso querido Hippolyte Léon Denis Arrivai ou Allan Kardec, sobre a sua vida e o legado que ele nos deixou. Esteja conosco, Jesus, no dia de hoje, e abençoe a todos nós aqui presentes. Que assim seja. Companheiros, o nosso estudo de hoje, a caminhada de Hippolyte a Kardec, é muito interessante porque nós vamos sentir como aconteceu essa caminhada. Aqui, eu vou colocar uma figura e vou te perguntar, eu vou perguntar a todos os presentes, quem é ele? E vocês, com muita facilidade, vão responder. Só que, será que essa resposta é a mesma resposta que eu estou colocando aqui? Aqui, vamos começar, como eu disse, essa caminhada com o nascimento dele, com o nome de batismo, Hippolyte Léon Denis Arrivai. E se colocarmos a nacionalidade, todos vocês vão falar que sabem que ele realmente é da cidade de Lyon, na França. Agora vamos a uma curiosidade sobre Lyon. Lyon é uma cidade que ela foi fundada no ano 43 a.C. e ela é situada próximo às margens do rio Ródano e do rio Saône. Tudo bem, mas olham que interessante sobre Lyon. Lyon era uma rota onde as pessoas vinham de várias partes, ou em caravanas, ou sozinhas, ou vários comerciantes, e passavam por Lyon, e Lyon eles pernoitavam para poder descansar, para poder seguir sua viagem e levar o seu comércio adiante no dia seguinte. E por isso ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, ela foi melhorando, porque a população pegou Lyon como ponto de apoio. E rapidamente, então, ela se transformou em uma cidade importante dentro da Gália. E, continuando nesse nível de raciocínio, sabemos que o Hippolyte Léon Denis Arrivai nasceu em 3 de outubro de 1804. E olha só que interessante, ele nasceu na Rua Sala 76, às 7 horas da noite. E se falarmos agora da filiação dele, por que falarmos da filiação dele?
para que a gente possa sentir a importância do pai e da mãe na vida cultural, na vida educacional e na vida moral dessa criança chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail. O seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivail, era juiz de direito. Portanto, já começamos a ter uma noção das partes morais que esse pai trouxe a essa criança. Aí vocês podem também ficar pensando, mas nós trazemos isso de existências anteriores, certo? É verdade, mas foram fortificados pelos seus pais na presente encarnação dele, para que ele pudesse, com mais facilidade, assimilar essas informações. A sua mãe, Jeanne Louise Dumarel, ela era professora. E, como professora, ela teve uma importância muito grande na base educacional do Hippolyte. Tá? E aqui eu vou colocar também algumas referências sobre o batismo. Mas por que colocar isso? Porque tanto o pai quanto a mãe, eles tinham uma formação religiosa forte. Eles eram católicos e deram a essa criança os conhecimentos iniciais, base da religião católica. Assim, então, ele foi batizado na Igreja Católica, foi batizado pelo padre Barthes e foi batizado na igreja de Saint-Denis de la Croix, em Rousseau, que é uma localidade de Lyon. E vamos ver qual é o significado dessa igreja, Saint-Denis de la Croix. Então, Croix-Rousseau é uma colina na cidade de Lyon. E Croix-Rousseau significa cruz vermelha, cruz amarelada. É uma cruz que foi feita, foi construída de pedras. Essas pedras eram uma pedra especial chamada Ponton, e essa cruz feita de pedra, ela foi plantada no alto dessa colina. E aqui é o retrato da igreja de Saint-Denis de la Croix. Que interessante essa igreja. Vejam, vocês podem me perguntar, foi aí que o garoto Hippolyte Léon Denisard Rivail foi batizado? Eu direi sim e também não. Mas como é que pode ser sim ou não? Então vamos a pequenos detalhes para que a gente possa ter uma noção melhor. Essa igreja ela foi construída pelos agostinianos no ano de 1624 e diz a literatura que ela foi o primeiro templo cristão agostiniano construído em Lyon. E ela foi totalmente destruída, porque ela foi roubada, ela foi saqueada. Tudo que tinha dentro dessa igreja que foi julgado de importante pelos vândalos foram levados. A igreja ficou basicamente em ruínas. E ela foi reconstruída no ano de 1848. Então, essa foto que nós estamos vendo agora é a foto atual, após a sua reconstrução. E para que a gente tenha uma noção do seu interior, aqueles que conhecem o interior dessa igreja, eles podem dizer que ela é muito bonita. Ela tem requintes de preciosidade muito interessantes. Um deles, aqui está, são os vitrais internos. Olha a beleza desse vitral. Olha a preciosidade dos detalhes deste vitral. Realmente, a igreja continua abençoada até hoje por esses detalhes. Bom, continuando. Quem é esse garoto Hippolyte? Tá? Ele começou seus estudos dentro de casa, com a sua mãe, orientação do pai, alguns detalhes, mas basicamente a vida educacional dele foi com a mãe dele. Por ser professora,
soube lhe dar todas as orientações e ensinos iniciais. Por isso que, aos 11 anos de idade, ele foi estudar na Suíça e já tinha uma boa base. Ele foi para a cidade de Yverdon, lá no Instituto Pestalozzi, que era um instituto muito famoso na época, e por desejo grande do seu pai, que queria ver o seu filho formado, orientado, educado em um local que era, na época, muito importante na área da educação. E em 1822, vejam só, ele nasceu em 1824, portanto, aí ele tinha 18 anos de idade. Ele retorna à França, mas ele retorna já como professor, porque lá dentro do Instituto de Yverdon, ele, muitas das vezes, pelo seu intelecto já avançado, e pelo seu adiantado conhecimento em várias matérias, ele se tornou monitor de algumas dessas matérias. E isso deu a ele uma flexibilidade muito grande para que, quando no seu retorno à França, a Paris, ele se tornasse professor. E daí em diante, como professor, ele começou a elaborar uma série de estudos que ele julgou ser importantes para a sua pátria. E, para que a gente tenha ideia de quais foram esses estudos, vamos trazer aqui a sua formação, que depois assim ficará mais fácil para a nossa compreensão. Ele se formou em letras, bacharel em letras. Então, ele tinha conhecimento pleno de alemão, inglês, holandês, grego, latim, italiano, espanhol, além de sua língua pátria, que era o francês. Mas ele não parou aí. Nos seus estudos, ele ainda se bacharelou em ciências. E dentro da área das ciências, ele foi matemático, físico, químico, estudou astronomia. E o importante é que, dentro da física, a especialização maior dele foi na área de magnetismo. Isso já está dando para nós que estamos agora aqui sintonizados nesse estudo, verificando a importância do magnetismo no restante da vida dele. Não é verdade? Então, vejamos aqui, dentro de algumas atividades profissionais, como Hippolyte Léon-Denis Rivaio e como pesquisador da área de letras e da área de ciência, o que ele desenvolveu para o seu povo, para a França. Então, de 1824 a 1848, ele escreveu várias obras pedagógicas. Ele escreveu cursos baseados no método de Pestalozzi que ele aprendeu em Yverdon, entre eles cursos de matemática. E aqui, muito interessante essa passagem, eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui. Ele fundou uma escola. Ele fundou essa escola em parceria com um tio. E essa escola era muito bem frequentada e tinha uma fama devido à sua importância e devido à importância do professor Hippolyte Léon-Denis, que era conhecido como professor Rivaio. E essa escola, então, ela começou a ser frequentada por filhos de pessoas que eram pessoas que tinham um poder aquisitivo mais elevado na França, em Paris, e que tinham condições financeiras de pagar uma escola que requeria um alicerce financeiro mais sólido. Essa escola, então, começou a crescer, começou a se desenvolver, começaram a ganhar muito dinheiro. Então, por que, em 1834, a escola teve dificuldades financeiras?
professor Rivaio, o Hippolyte Leondenizar, ele não sabia que seu tio tinha vícios. E um dos vícios fortes do seu tio eram jogos de azar. Ele era viciado em corridas de cavalo. E em corridas de cavalo, ele gastava quase tudo aquilo que ele ganhava. Até que chegou uma fase que ele havia perdido as suas bases financeiras e apostou a escola e perdeu. E quando o professor Rivaio descobriu, devido à integridade moral do professor Rivaio, a primeira coisa que ele fez foi acabar com a escola. Ele fechou a escola. Vendeu, com esse dinheiro, ele deu ao tio uma parcela para quitar as suas dívidas e o restante ficou com ele para seguir dentro das suas atividades profissionais. Então, vejam, meus amigos, a importância do caráter de uma pessoa que ele já trouxe de vidas anteriores, mas foi fortificado pelos pais durante a sua educação. E ele continuou a escrever métodos, planos, obras dentro do seu território, dentro da sua pátria, dentro da sua França querida, para melhorar a instrução pública do seu país. Em 1831, ele foi convidado a participar da Academia Real de Arras. Ele já fazia parte de outras academias, mas a importância dessa academia na França era muito grande. Tanto é que, para ele fazer parte da academia, ele precisou defender uma tese. Aí ele pensou: tenho que defender uma tese que seja importante não para mim, mas para o meu povo, para a cultura da minha pátria. E assim, então, ele defendeu a tese cujo nome era: qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época? Aquilo que a juventude precisava saber para que culturalmente, intelectualmente, crescesse, progredisse e fortificasse a sua pátria na área da ciência, na área da filosofia. E assim ele continuou. E vejam a importância dele. Ele elaborou uma gramática no ano de 1831 que ficou em vigor até 1955, a gramática clássica da língua francesa. De 1831 a 1855, dá 124 anos ficou em vigor uma gramática de uma língua em um país. Então, vejam, entendam a profundidade deste conteúdo. Bom, quando chega em 1832, ele casa. Mas o círculo que ele vivia era um círculo de intelectuais, de pesquisadores, de filósofos, de professores, de cientistas. E a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, ela fazia parte também desse círculo tão elevado culturalmente em solo francês. E devido aos seus conhecimentos literários, ela foi de suma importância na vida do Hippolyte Leondenizar Rivaio. Ela tinha um apelido de Gabi, que também poucas pessoas sabem, e eu não consegui um retrato dela ainda como jovem, mas aqui já tem o retrato dela já na vida adulta. E, continuando então, agora eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Ele desenvolveu métodos para ensinar a história da França. Outro detalhe interessante, ele fundou na sua casa cursos gratuitos. Ele pensava: a cultura é importante para o desenvolvimento de uma pátria, desenvolvimento de uma nação. Vamos fazer um paralelo com o nosso querido e amado Brasil. Se fôssemos
tivéssemos condições melhores culturais, não estaríamos hoje um pouco mais adiantados do que nós estamos? E dentro desse pensamento, Kardec já tinha nos idos de 1800. E para que as crianças daquela época, os adolescentes daquela época, para que a juventude daquela época continuasse a se desenvolver intelectualmente, educacionalmente, inclusive ajudando a pátria, ele dava esses cursos gratuitos em sua residência. E um outro detalhe que ele pensava: a França, na área da ciência, não estava acompanhando os outros países da Europa que, dentro da ciência, estavam se desenvolvendo, pesquisando, fazendo descobertas, trazendo novidades para o seu povo. O meu país, a França, não pode ficar para trás. Então, o que ele fez? Ele pegou literaturas científicas importantes em cada país e traduziu para o francês. Porque o povo francês tinha que saber, tinha que acompanhar, tinha que estudar, tinha que evoluir. Olha a mente deste companheiro. Olha o ideal de desenvolvimento que ele trazia não só para ele trazia isso para uma nação inteira. E assim ele contribuiu também para que mais um ponto da Europa fosse visto pelos seus desenvolvimentos. E assim ele traduziu várias obras em vários idiomas que ele dominava para o idioma francês, permitindo o acompanhamento e a elevação cultural da sua nação. Em 49, ele elaborou vários cursos, vários programas, inclusive um programa para a Universidade de Sorbonne, que era tida como é até hoje, mas naquela época forte, tá? Como uma das universidades mais importantes e mais famosas em solo europeu. E foi ele que elaborou um desses programas para a Universidade de Sorbonne. Homem de grande projeção na França, como em outros países da Europa, sendo membro de várias sociedades sábias e tendo recebido muitos títulos de honra. Porque a fama dele, como educador, como orientador, como professor, como intelectual, era muito grande e extravasou o solo francês. A Europa já sabia quem era o Hippolyte Léon Denisard Rivail. A Europa já sabia quem era o professor Rivail. Assim, então, continuando, vamos agora iniciar um pouco da pesquisa na nossa área, que é a área do desenvolvimento espiritual. Vamos iniciar com esses flashes vindo de Hydesville. O que aconteceu em Hydesville? Vamos aqui recordar o que aconteceu lá em uma cabana de madeira que foi conhecido por muitos como uma casa assombrada, na localidade de Hydesville, que era um condado de Nova York, aonde um vendedor ambulante, vendendo as suas coisas, bateu determinado dia na porta de uma dessas casas para vender a sua mercadoria, e lá morava o casal Bell, que disse para ele que estava com pena dele, porque já era tarde, ele já estava cansado, lhe ofereceu hospedagem para que ele pudesse descansar e no dia seguinte ele continuasse a sua jornada. E ele realmente, por estar muito cansado, aceitou. E ele, à noite, foi morto por esse casal Bell. Todos os seus pertences foram roubados. Para que ninguém descobrisse, ele foi enterrado dentro da própria cabana. E, assim, 4 anos depois, muda-se para essa cabana a família Fox,
Sr. John Fox e Sra. Margaret Fox, que tinham 3 filhos, mas apenas 2 moravam com eles, que era Kate, com 7 anos de idade, e Margaret, com 10 anos de idade. E lá começaram a aparecer os primeiros fenômenos que nós conhecemos como raps, que eram os fenômenos das pancadas. E essas meninas, devido à sua virginidade, elas brincavam com essas pancadas. Até que, determinado dia, a família Fox convida um dos vizinhos, chamado Sr. Post, para visitar a sua casa e presenciar esse fenômeno que as meninas escutavam e com ele brincavam. E assim, então, surge o que a literatura espírita fala até hoje como sendo o primeiro telégrafo sem fio que nós temos conhecimento, que é um fato muito interessante. Por que ele se chamou de telégrafo do além ou telégrafo sem fio? Porque o seu posto estabeleceu um código com esse espírito, dizendo a ele: eu vou colocar determinadas letras e quando você quiser formar uma frase para a gente, aquela letra que eu estiver falando, você dá uma pancada, a gente vai escrevendo, vai formando as frases. E assim, então, ele descobriu que era um espírito que se comunicava, que falava, que revelou que ali ele foi morto e que revelou aonde ele estava enterrado, a grande primeira revelação do telégrafo do além, do telégrafo sem fio, que nós temos conhecimento dentro da doutrina. E seguindo nessa sequência, eu peguei na internet essa fotografia, que é uma fotografia atual da rodovia chamada Hydesville, que vai em direção a essa localidade de Hydesville, lá próximo a Nova York. E peguei também na internet, tá, a foto da casa que era a casa que a família Fox habitava na época dos raps. E depois, em pesquisas, vejam que interessante. As pesquisas mostram que foi descoberto em uma localidade chamada Lilydale, que lá existia esse cartão postal comemorando um aniversário como se fosse o aniversário do espiritismo, mas eles lá não falam espiritismo, lá eles falam espiritualismo, porque essa cabana deu origem a uma série de estudos e até hoje uma série de informações, uma série de detalhes, uma série de objetos que estão sendo estudados. Então, esse cartão postal existe e esse cartão postal está hoje em Lilydale. Mas o que é Lilydale? Lilydale é uma localidade onde se estuda a parte científica, a parte religiosa e a parte filosófica de tudo que é espiritualista. E foi para lá, conforme eu disse, que essa cabana aonde a família Fox habitou foi levada para ser preservada. E lá ela ficou de 1916 a 1955, quando ela pegou fogo e quando ela incendiou. E nessa localidade da Lilydale é uma localidade que fizeram um museu, transformaram um grande parque em um museu. E esse museu tem o nome de Hydesville Memorial. E vejam o que isso trouxe de importância para a gente, além de preservar alguns detalhes dessa choupana, dessa cabana, e alguns detalhes da história. Eu achei extremamente importante a gente saber isso aqui. Divaldo foi a Lilydale. E ele foi no ano de 2006.
E ele foi para fazer um seminário, para fazer uma palestra, que foi chamada de primeiro encontro espírita em Lily Dale. Aconteceu em julho de 2006. E Divaldo, devido à sua mediunidade, quando ele estava nesse memorial, observando o que lá continha, ele escutou os companheiros espirituais, os espíritos ali presentes, falarem para ele: Divaldo, esse é um local que deve ser preservado. Esse é um local muito importante dentro daquilo que nós hoje formamos uma base da doutrina espírita de início. Este patrimônio tem que continuar. Divaldo provavelmente, agora eu não sei, mas provavelmente ele deve ter falado isso para várias autoridades, principalmente autoridades brasileiras, como FEB, alguma coisa assim, para que se representasse, para que isso fosse preservado. E hoje nós temos lá, nessa localidade, peças preciosas. Uma delas, eu consegui também uma foto, que é esta aqui. É a foto da maleta que o vendedor ambulante usava quando bateu na porta da família Bell para vender as suas coisas, e pela família Bell ele foi assassinado. Então, culturalmente, vejam a importância desse parque memorial e a importância de Lily Dale, a importância da família Fox, das cabanas, do retrato, do cartão postal, enfim, do início cultural que aqui nós estamos colocando, que é pouco conhecido ainda dentro da doutrina espírita. Bom, após o fenômeno desses raps, eles começaram a ser conhecidos na Europa. Mas lá eles sofreram uma modificação. Lá passou, então, a acontecer o fenômeno das mesas girantes. Mas só que esse fenômeno das mesas girantes foi interpretado de uma maneira totalmente errônea daquilo que hoje a gente julgaria com o conhecimento que nós já temos. Dentro de Paris, principalmente, a sociedade parisiense usou esses fenômenos para diversão, para encontro da sociedade, para encontro daquelas pessoas, aquelas damas principalmente, que tinham uma determinada importância dentro do movimento social de Paris. E dentro desses primeiros encontros, nós vamos ver aqui, olha a riqueza desse detalhe. Foi uma das primeiras cestas que o senhor Hippolyte Léon Delisle Rivail presenciou em uma das reuniões de escrita mediúnica. E essa cesta ela é ilustrada numa revista chamada Illustration, de 1853. Ela começou a ser aperfeiçoada, ela começou a ser melhorada. E aqui nós temos um dos primeiros retratos das mesas girantes. É evidente que isso aqui não foi inicial. Aqui ela já estava um pouco aperfeiçoada. Nela se colocaram duas rodinhas e um lápis. As pessoas colocavam a mão sobre a mesinha. E os espíritos comandavam essa mesa para fazer desenhos ou para escrever. E aqui o próximo desenho é o desenho de como os salões parisienses ficavam cheios durante esse fenômeno, porque muitos utilizavam isso como uma festa. E tanto a mesinha quanto este desenho, o desenho da mesa e o desenho do salão, estão também nessa mesma revista chamada Illustration. Bom, primeiro convite dado ao professor Rivaio. Em 1854, ele foi convidado para ter o primeiro contato com aquilo que alguns pesquisadores já estavam pesquisando
sobre aquilo que eles encontraram de importante, segundo a observação deles, com a utilização das mesas girantes. E foi o senhor Fortier, que também era magnetizador, que também era físico, conforme o professor Rivaio era, tá? Que teve o contato com ele e disse: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Aí o professor Rivaio, com toda a sua educação, com todo o seu intelecto e toda a sua cultura, simplesmente respondeu o seguinte: eu acreditarei nisto quando vi e quando alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar. Como é que ela pode escutar uma pergunta nossa e me responder? Ela tem nervos para sentir? Ela é sonâmbula? Então, até que vocês me provem isso, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o meu sono. Eis a primeiro convite e a primeira resposta. Mas os convites continuaram. No ano seguinte, ele já foi ter um contato com o senhor Carlotti, que também era físico, que também era magnetizador, que conhecia o magnetismo e estudava junto a ele, que foi aquele que colacionou várias observações que diz a literatura, que foi transformada em 40 cadernos, que mais tarde se passou toda essa gama para o professor Rivaio ter ciência e fazer muitas pesquisas sobre ele. O senhor Calotti disse: você um dia será um dos nossos. E então o professor Rivaio respondeu: não digo sim, não digo não. Veremos isso mais tarde. Porque aí ele já estava vendo, refletindo, mas não tinha conclusões ainda. Por isso digo, não vou dizer sim nem não. Mas mais tarde eu responderei a vocês. Então, nesse segundo convite, se deu início a algumas respostas. Em maio de 85, foi a primeira vez que ele presenciou as mesas girantes em operação. E na hora que ele viu, ele disse: alguma coisa aqui está diferente daquilo que eu pensava. Alguma informação aqui está acontecendo que eu ainda não sei o porquê nem o significado. Mas se isso acontece, é porque existe uma razão de isso acontecer. E essa razão é uma causa inteligente. Aí ele despertou. E daí em diante, ele intensificou as suas pesquisas. Ele aplicou um método de experimentação que hoje nós sabemos muito bem, que foi o método adotado por ele, né, em todas as suas pesquisas. Deduziu fenômenos, aplicou o raciocínio, formou convicções, principalmente sobre a imortalidade da alma, sobre as vidas seguidas, as vidas futuras, sobre as partes morais que ele já tinha uma boa formação sólida, mas aquilo que adivinha dos espíritos que eles estavam dando as informações para ele, ele foi formando dentro dessa pesquisa um raciocínio muito amplo e filosófico e científico de tudo aquilo que ele presenciava. E aí, então, ele se torna espírita, pelo resultado da sua brilhante pesquisa. E ele, se tornando espírita, ele falou assim: eu não posso acreditar pelo fato de estar vendo. Eu tenho que acreditar pelas consequências que eu estou observando e pelo resultado dessas consequências através de várias pesquisas. Essas questões têm que ser resolvidas.
e tem que ser resolvidas por alguém que tenha condições melhores do que a minha, porque elas agora, ainda nesse início, são difíceis para mim. Foi então que uma determinada reunião, o seu mentor, se comunicando nessa reunião, disse a ele: meu irmão, nós dois tivemos uma vida em comum em vidas anteriores. Vivemos na Gália, vivemos no tempo dos druidas, e você foi um sacerdote druida lá no tempo em que vivemos juntos. E seu nome na época era Allan Kardec. E isso foi um fator suma importância para ele. Ele gravou, ele guardou essa informação e veio a utilizá-la conforme nós já sabemos, tá? Aí, então, ele, adotando o nome de Allan Kardec, ele começou a escrever várias obras. A Revista Espírita, o que é o Espiritismo, que é um livrinho muito interessante, publicado pela FEB, publicado pela EIDE, e escreveu uma brochura que hoje ela está esgotada, chamada O Espiritismo em sua mais simples expressão. E aqui, meus irmãos, tem esse livro chamado Preces Espíritas, que toda casa espírita tem, se não tem, deveria ter, que é um livro de preces, de orações, escritas por Allan Kardec. Ele também escreveu o Pentateuco Espírita. E aqui nós temos que fazer uma paradinha e explicar. O primeiro livro, em 1854, chamado Livro dos Espíritos, por que tem esse nome, Livro dos Espíritos? Porque ele disse o seguinte: esse livro não foi escrito por mim. A contribuição deste livro foi dos companheiros espirituais que comigo ajudaram a trazer as suas preciosas informações, que através dos médiuns que eu consultei, trouxe as suas preciosas informações que, após serem verificadas, foram identificadas como verdadeiras. Por isso, então, o título dele é Livro dos Espíritos. E eu o assino como Allan Kardec porque ele não é de minha autoria. E, além do mais, eu não posso botar aqui meu nome, professor Rivaio, porque eu sou uma pessoa muito conhecida. E eu sei que, infelizmente, hoje, muitos compram alguns dos meus livros para terem nas suas prateleiras dentro das suas casas. Apenas para falar, eu tenho um livro do professor Rivaio, mas nunca os leram. E o conteúdo desse livro precisa ser lido, precisa ser divulgado. Então, como Allan Kardec, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que deu a sequência a todos os outros livros da codificação. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aqui estão as obras chamadas Pentateuco Espírita. Obras póstumas não está aqui porque, primeiro, não faz parte do Pentateuco, e, segundo, esse livro foi lançado somente após o seu desencarne, e o término desse livro foi feito pela sua querida e amada esposa, a Gabi Amélie Boudet. Bom, aqui, para apenas conhecimento, está uma capa das primeiras edições do Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1954. Essa é a quarta edição.
Bom, já como Allan Kardec, ele, além de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele escreveu, o grande legado que ele deixou para a gente, ele também fez parte de algumas sociedades. E a mais importante que ele fundou, como Allan Kardec, chama-se a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi uma casa fundamental para ele e para nós. Ela é conhecida, inclusive, como o primeiro centro espírita que se tem notícia fundado no mundo. E aqui também eu coloco que no ano de 1869, ele integrou, ele fez parte, ele instituiu uma comissão que deveria continuar tudo aquilo que ele fez, o seu legado, que ele julgava de extrema importância e que não deveria parar após a sua morte. Então, ele formou essa comissão. E, além dessa formação dessa comissão, vejam mais, ele pegou essa Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o início de tudo dentro do conceito dele, que deveria também jamais parar. Ele transformou essa sociedade em uma sociedade anônima, com 40 mil francos, dividido em 40 ações, para que ela se perpetuasse e desse continuidade a todos os estudos que fossem importantes, tanto científicos como religiosos, como filosóficos, referentes à doutrina espírita. E em 1869, ele deu a esta sociedade, Sociedade Espírita de Estudos dentro do solo francês, o direito de explorar a livraria espírita, a revista espírita e todas as obras que tinha, que levava a assinatura de Allan Kardec. Assim, então, esse homem que trouxe para nós esse legado de extrema importância e que, graças a Deus, a gente estuda essa maravilhosa doutrina. Ele foi membro ainda de várias outras sociedades importantes, como Allan Kardec. E dentro dessas sociedades, ele foi desenvolvendo, divulgando a doutrina espírita. Até chegar o momento do seu desencarne. Desencarna ele no ano de 1869. Tinha aneurisma cerebral. Então, veja, ele não nasceu em 1804. Em 1869, ele tinha quantos anos? 65 anos. Novo ainda, comparado com os dias atuais. E como aconteceu esse desencarne dele por aneurisma cerebral? Na época, ele estava se preparando para mudar de ambiente em uma localidade onde ele havia construído algumas casas, aonde uma dessas, todas em conjuntas no mesmo terreno, aonde uma dessas casas seria a casa que ele habitaria com sua esposa, e dentro dessa casa ele havia construído um ambiente amplo, vasto, para continuar as suas pesquisas dentro da doutrina espírita, aonde fosse um ambiente confortável para ele, aonde ele pudesse ter aquilo que ele precisaria para continuar suas pesquisas. E as outras casas?
as outras casas, ele tinha dito que seriam casas que seriam utilizadas por pobres, por pessoas que passavam necessidades, por aqueles que hoje aqui nós chamamos de moradores de rua, por aqueles que não tinham recurso financeiro. Ele sempre dava importância a essa caridade, tá? Ele sofria do coração. Já tinha sido alertado pela espiritualidade para se tratar, mas ele não o fazia da maneira que era necessário fazer. Ele não fazia porque, no pensamento dele, ele tinha que aproveitar todos os seus instantes, toda a sua ocupação, desenvolvendo o conteúdo da doutrina e escrevendo novas obras. E assim, então, meus amigos, conhecemos aquele que nasceu como Hipólito Leão de Nizar Ribeiro. Conhecemos alguma coisa daquele que se transformou em professor Ribeiro. Conhecemos alguns passos daquele que hoje, graças a Deus, o conhecemos como Allan Kardec. Sabemos poucos detalhes devido ao tempo que nós temos de exposição do seu desencarne, que morreu trabalhando incansavelmente. E conforme diz para nós Herculano Pires, sem Kardec não há espiritismo. Então, meus irmãos, essa é a caminhada que eu quis mostrar a vocês. E que cada um de vocês, em suas pesquisas, pode se aprofundar mais e saberem da grandiosidade deste ser que encarnou na época de 1800, na cidade de Lyon, na França, que trouxe a todos nós esse magnífico legado da nossa grandiosa doutrina espírita. Obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco. Vou agora fazer uma prece de agradecimento a esse nosso estudo. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, estarmos aqui nesse instante, relembrando, reestudando Kardec, lembrando de todos os passos que ele teve, que foram difíceis, para poder trazer até nós esse conteúdo que nos alivia, nos acalma, que nos tranquiliza em muitos momentos da nossa atual existência. Por isso, nós dizemos, Jesus, nesse instante, obrigado, Kardec, obrigado, Jesus, obrigado aos nossos amigos espirituais por este momento. Fiquem todos com Deus e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.